Sermão do Monte, capítulo 47, parte 6 final: Juízo espiritual e discriminação. Porventura, em determinados casos pelo menos, isso não conduziria a blasfêmias e maldições, bem como a um comportamento e a uma conduta próprios do caráter de um suíno? Tenho imaginado se seria sempre certo estampar certos trechos das Escrituras em letreiros, especialmente aqueles que aludem ao sangue de Cristo. Por muitas vezes, eu mesmo tenho ouvido essas palavras serem usadas com blasfêmia. Simplesmente estou apresentando essas perguntas. Que você medite sobre o eunuco, cuja história é retratada em Atos 8, que voltava de sua visita a Jerusalém. Ele tinha consigo uma cópia das Escrituras e, na realidade, as estava lendo, quando Filipe se aproximou dele e lhe perguntou: "Compreendes o que vens lendo?" E o eunuco retrucou: "Como poderei entender se alguém não me explicar?" Atos capítulo 8, versículos 30 e 31. A exposição das Escrituras é algo geralmente necessário e ninguém pode dispensar como regra geral os instrumentos humanos. Todavia, protestamos. Consideremos, porém, o admirável efeito da distribuição das Escrituras entre o povo. No entanto, se pudéssemos descobrir os efeitos exatos dessa distribuição, eu gostaria de saber quantas pessoas poderíamos encontrar que se converteram independentemente de qualquer instrumentalidade humana. Sei que há casos admiráveis, excepcionais. Já li histórias de pessoas que se converteram dessa maneira. Graças a Deus, essa espécie de ocorrência pode ser uma realidade. Porém, estou sugerindo que não se trata do método normal. O fato que temos de exercer cautela quanto aos aspectos da verdade, aos tratamentos com pessoas diferentes, não levanta uma certa dúvida em nossas mentes? Algumas vezes, como é natural, procuramos evitar o dever de falar, doando um evangelho ou uma porção bíblica, mas não é esse o método divino normal. O método de Deus sempre foi a apresentação direta da verdade por meio de alguma pessoa, quando esta expõe as Escrituras. Se você tiver uma conversa com alguma pessoa durante a qual seja capaz de mostrar-lhe algo da verdade do evangelho, e tal pessoa lhe solicitar uma cópia das Escrituras, ou você sentir que deveria presenteá-la com uma Bíblia, nada haverá de errado nisso. Presenteie-lhe a Bíblia. A inquirição que faço refere-se à distribuição indiscriminada das Escrituras, onde ninguém exista para explaná-las, e onde uma pessoa, nas condições descritas por nosso Senhor nesse texto, esteja se defrontando com essa grande e profunda verdade sem dispor de qualquer guia humano. Muito provavelmente, esse pensamento constituirá uma surpresa para muitos, mas a minha sugestão é que precisamos meditar novamente e com muito cuidado sobre algumas dessas questões. Temos-nos tornado escravos de meros hábitos e de meras práticas, e muito frequentemente tornamo-nos inteiramente antibíblicos ao assim fazer. Agradeço ao Senhor pelo fato que dispomos na maravilhosa palavra de Deus em forma escrita, mas por muitas vezes tenho sentido que não seria erro nenhum se experimentássemos, ao menos por algum tempo, a ideia de não se permitir que alguém tivesse nas mãos uma cópia das Escrituras
enquanto não demonstrasse sinais de vida espiritual. Talvez eu esteja exagerando, mas algumas vezes tenho sentido que essa providência levaria determinadas pessoas a perceberem a preciosa natureza da Bíblia, o seu admirável caráter e o grande privilégio envolvido na posse e na leitura da Bíblia Sagrada. Talvez isso revertesse no bem não somente das almas daqueles que estão fora do Evangelho, mas também concederíamos à Igreja uma concepção inteiramente nova desse inestimável tesouro que Deus deixou em nossas mãos. Somos os guardiões e os expositores da Bíblia, e se nada mais ganharmos em resultado de nossos estudos bíblicos, ainda assim teremos que sentir que somos preguiçosos se não nos tivermos preparado para tão grande responsabilidade, tão grandiosa tarefa. As coisas não são assim tão simples como algumas vezes poderiam parecer-nos. E, se levarmos a sério a palavra de Deus, veremos a real necessidade do estudo, da preparação e da oração. Por conseguinte, devemos considerar essa questão. Acima de tudo, lembremos-nos desses outros aspectos da verdade que temos podido contemplar tão claramente, e jamais nos olvidemos da absoluta necessidade da regeneração para que alguém possa acolher e entender a verdade espiritual. A mera distribuição das Escrituras, como tais, não é a chave para a solução dos problemas atuais. Deus continua precisando de homens e mulheres como nós, que exponham, que expliquem a verdade, que atuem seguindo o exemplo de Filipe para com aqueles que possuem as Sagradas Escrituras, mas não são capazes de compreendê-las. Mantenhamos um bom equilíbrio e um devido senso de proporções quanto a essas realidades, visando ao bem das almas e a fim de podermos apresentar uma exposição bem equilibrada e completa da verdade de Deus. Estamos aguardando a sua volta. Os sinais evidenciam que é a hora.